Hoje eu vou obter as equações para o cálculo das correntes de magnetização. Aí no desenho nós temos o vetor M, que representa o momento de dipolo magnético, né? E aqui essa é a orientação dele, né, nesse desenho. E temos aqui um cubo. Então esse é o momento, essa figura está representando aqui o momento de dipolo magnético por unidade de volume, que aqui a gente vai representar por um M maiúsculo vetor, tá? Esse R caligráfico vai ser o vetor que está representando aí o vetor separação entre a fonte e o ponto onde nós queremos encontrar o campo, um ponto de observação. E d tal é o elemento infinitesimal de volume, beleza? Tá certo, em vídeos anteriores, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, a gente chegou nessa equação para o potencial vetor de um dipolo, de um único dipolo, né? Então é A vetor isso é igual μ0 4π M minúsculo vetor R caligráfico chapéu sobre R caligráfico. Esse R caligráfico aí é o vetor separação, né? Então, é o módulo do vetor separação. Lembrando que o R caligráfico vetor, ele é a diferença entre o vetor posição, aqui já não é caligráfico, né? Esse rapaz aqui que eu estou escrevendo não é caligráfico, entre o vetor posição do ponto de observação menos o vetor posição da fonte, tá? Beleza. Então, por exemplo, o campo ou o potencial nesse pontinho aí da figura, ele vai ser a integral do segundo membro dessa equação aí que a gente está trabalhando, tá? Então, a gente vai ter, se a gente for integrar no volume, né? Isso aqui vai ser igual a μ0 4π integral mzão, onde esse mzão é o momento de dipolo por unidade de volume, né, como está aí no desenho. R, linha, se referenciando a fonte, vetor R caligráfico chapéu, d tal, linha, sobre R caligráfico ao quadrado. Beleza, então vamos mexer nessa integral aí. Usando aqui uma identidade que eu já demonstrei no canal, mas foi sem linha. Então, o gradiente de 1 sobre R caligráfico, isso é igual a R caligráfico chapéu sobre R caligráfico ao quadrado, né? Eu demonstrei sem linha e eu vou deixar um link aí na descrição desse vídeo, tá? O potencial vetor, que é esse rapaz aqui, de um único dipolo magnético, também eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, tá? Deixa eu só apagar esse negócio aqui. Beleza, então vamos pegar essa identidade e vamos substituir na nossa integral de volume. Então vamos lá. A R
vetor, né? Potencial na posição R. Vai ser M0, 4π integral. Eu vou abrir um colchete aqui. M vetor. Esse M aí vamos colocar como função. Ele é, né? Ele está no elemento aí que está gerando. Ele pertence ao corpo, né? Magnetizado. Então vamos colocar ele em função de R'. Vetor, o gradiente do nosso amigo aí, né? 1 sobre R. Fecha colchete de tal. Então, ó, só lembrando que a gente substitui esse termo aqui, R, R caligráfico, chapéu, sobre R caligráfico ao quadrado, por esse primeiro membro dessa equação aí, tá? Beleza, agora vamos aplicar aqui uma identidade do cálculo vetorial, que vai ser o rotacional de uma função escalar f por um vetor A. Vamos tomar cuidado com esse vetor A aí. Vamos deixar o vetor A aí, só não ficar criando aqui mais variáveis, porque esse A vetor aí a gente já está chamando de potencial, né? Mas não tem problema não. Então esse rapaz aqui vai ser f rotacional do vetor A menos o vetor A, vetor gradiente da função escalar f. Beleza, então vamos dar uma analisada aqui nesse último integrando aí que a gente escreveu. A gente tem um vetor gradiente de um escalar, né? Então tá certo, a gente tem uma coisa nesse formato aqui, né? Então vamos isolar esse rapaz aí. Então vai ficar, ó, A vetor gradiente desse escalar f. Então esse rapaz aí vai ser igual. É claro que tem um sinalzinho negativo ali, mas já vamos fazer o jogo de sinal, né? Então esse rapaz aqui, ele vai passar para cá negativo, né? Multiplicou por -1, ele fica positivo. Então ficará F vetor rotacional de ar, né? Menos rotacional de F que multiplica a função A, né? Bom, esse cara aqui estava negativo, esse cara veio para cá, ficou negativo, esse cara aqui é positivo, né? Positivo aqui. Só que eu já multipliquei tudo por -1, então ficou essa parada aí, tá? Tá certo, vamos levar essa informação aqui para o último integrando que escrevemos, que é esse rapaz aqui, né? Rapaz e tudo, ó, tudo isso aqui. Tá bom, então o potencial vetor de todo esse corpo aí cinza nesse pontinho aqui é dado por aquela integral aqui, né? Só que a gente está trabalhando com ela. Isso vai ser igual. Vamos soltar mais uma linha aqui para dar uma embolada.
Isso, porque senão fica embolado. Isso é igual. Mi0 sobre 4π integral. Aí vem o escalar aí, né? Quem que é o escalar aqui? Se a gente for dar uma olhada nesse rapaz aqui, né? Ele está, esse cidadão aqui, esse integrando, né? Esse integrando, ele está escrito nesse formato aqui, não tá? Onde a função escalar é 1 sobre R caligráfico. E o meu vetor A aqui, né? Ele está simbolizando, ele está representando o meu M, que é a minha densidade aí a minha densidade volumétrica de momento de dipolo, né? Magnético. É o momento de dipolo magnético por unidade de volume, esse rapaz aqui, né? Tá certo. Então, aplicando essa propriedade aqui, então, aqui vai ficar o F, que é 1 sobre R caligráfico, 1, 1 sobre R caligráfico. E agora a gente vai mandar aqui um cochete do rotacional do nosso vetor M. Não é? Beleza. Então, menos, porque vem um menos aqui agora, né? Menos, a gente não pode esquecer do coeficiente, né? Mi0 sobre 4π integral. Agora vem um rotacional. Então, vai vir um rotacional M vetor por R caligráfico. Fechou aqui. De tal. Certo? Beleza. O nosso amigo aí, a gente tem o problema 1.6b do Griffiths, nos convida a escrever essa integral de volume em integral de superfície, tá? Então, ó, a gente tem essa identidade lá. Então, a integral do rotacional dessa função vetorial v de tal, ele é igual ao negativo da função vetorial vetor elemento infinitesimal de área orientada. Lembrando que esse DAI, vetor, ele é o DA em N chapéu, né? Elemento de área orientada. Elemento infinitesimal de área orientada. Tá certo, então vamos pegar essa parada aqui, né? Vamos pegar esse cidadão aqui, né? E vamos escrever essa integral de volume como integral de superfície. Então a gente vai ter que AR vai ser igual a Mi0 sobre 4π. Aqui a gente não vai fazer nada, né? 1 sobre R caligráfico. Esse rapaz aí. Rotacional. M. Paulinha.
menos com menos aqui, mais mi 0,4 π. Essa integral aqui é uma integral de superfície, né? Tá bom. E aqui o nosso amigo ficará integral de superfície, de 1 sobre esse rapaz aí, né? M, escrito aí como em termos de vetor, né? R, linha, vetor, N chapéu, lá do nosso elemento infinitesimal de área, né? Orientado, D, A, linha. Tá bom. Essas equações aí lembram o potencial de densidade corrente, densidade volumétrica de corrente e densidade superficial de corrente, né? Essas duas expressões aqui, né? Eu vou deixar aí também um link. Isso eu obtive durante a demonstração, né, do potencial vetor magnético. Eu obtive essas equações. Elas lembram lá, elas remontam à densidade, de novo, volumétrica de corrente e densidade superficial de corrente. Então, a densidade volumétrica de corrente, Jm, Jm, que é uma corrente de magnetização, ela vai ser rotacional do nosso vetor M maiúsculo. E a densidade superficial de corrente, ela vai ser M vetor N chapéu, tá? Com isso, a gente pode reescrever essa soma de integrais, essa última soma de integrais, dessa forma, tá? Esse Jm e esse Km são as correntes de magnetização. R, que é igual a mi 4π integral J M R linha R caligráfico de tal linha mais mi 0,4π integral de superfície de... Opa, aqui tem um R'. Não, tem um R' aqui não. Aqui, ó. R' aqui. Tchau pra você. Esse aqui também não. Então, ó, 1 sobre... Aliás, esse 1 sobre ele, eu vou deixar ele multiplicado pelo K. Então, vai ficar K M vetor R linha de tal linha sobre R caligráfico, né? Isso nos mostra que o potencial total ali, né, para esse objeto aí magnetizado
ele é dado pela contribuição, né, do potencial da corrente volumétrica, densidade de corrente volumétrica, né, no volume desse objeto, mais o potencial vetor da densidade superficial de corrente no contorno desse objeto. Tá? Então a gente tem aqui o potencial vetor. Esse primeiro potencial vetor é a contribuição da densidade volumétrica de corrente. E esse outro potencial vetor é a contribuição da densidade superficial de corrente no contorno desse corpo aí cinza. Então, se a gente quiser saber o potencial vetor nesse ponto, a gente aplica essa equação aqui. E se a gente quiser saber o campo magnético nesse pontinho, esse campo magnético é dado pelo rotacional desse potencial vetor magnético aí. Beleza? Então é isso aí e Feliz Natal.